Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Nayara, vim trazer mais um vídeo pro canal e hoje a gente vai falar do tema: onde que é melhor estudar medicina? No Paraguai ou na Argentina? Vamos rebater umas críticas aí, viu, galera? Pessoal, hoje a gente vai ver uma crítica, né, que eu dei uma olhada em um vídeo aqui no YouTube do canal Passaporte, tá? Sobre estudar medicina no Paraguai ou na Argentina. Então hoje a gente vai falar a respeito disso, tá? Baseado nas críticas que recebemos para o Paraguai, porque assim, só sabe da realidade do Paraguai quem vive aqui, tá, gente? Então a gente vai analisar o vídeo juntinhos aí. E aí, como é que vocês estão? Beleza? Bom, hoje vamos conversar sobre estudar medicina na Argentina ou estudar medicina no Paraguai. E eu já quero começar esse vídeo com uma opinião polêmica, dizendo que só estuda no Paraguai quem ainda não sabe da possibilidade de estudar na Argentina. Nada contra o Paraguai, tá? Só que quando a gente compara aonde que é melhor, estudar na Argentina e morar na Argentina ou morar e estudar no Paraguai, a Argentina ganha em todos os quesitos, literalmente. Por exemplo, qualidade de ensino. Todo mundo sabe que a Argentina ela é referência na América do Sul em ter as melhores faculdades, seja por ter 5 prêmios Nobel, pela UBA, que é a Universidade de Buenos Aires, ser uma das melhores da América do Sul, inclusive está sempre brigando com a USP para ver qual é a melhor da América do Sul. Detalhe que a UBA é uma universidade federal gratuita, tá? Não é que nem as faculdades do Paraguai que são particulares. E só para deixar claro, não é uma opinião minha, tá? Todos os anos saem estudos mostrando que Buenos Aires é a melhor cidade para os estudantes na América do Sul, justamente por ter faculdades muito boas e outros motivos também que a gente vai conversar durante esse vídeo. E daí, quando a gente vai pesquisar sobre a qualidade das faculdades do Paraguai, se depara com essas notícias. Paraguai manda fechar curso de medicina em Universidade da Fronteira. Gente, isso é uma coisa que acontece em qualquer lugar, tanto no Brasil, quanto Argentina e quanto Paraguai. Claro que se a universidade ela não segue todos os requisitos básicos, que seriam as acreditações, né? Que seria o quê? O selo da ANEAS, MEC, enfim. É claro que deve fechar. Isso é maravilhoso. Eu acho assim que errado seria se continuassem as universidades abertas, né? Sem ter as acreditações, porque daí estaria enganando os alunos. Eu acho que isso tá certo, não vejo nada de errado aqui. Vocês podem achar aqui mesmo no YouTube relatos de pessoas que estudavam no Paraguai e vieram estudar na Argentina justamente porque reclamaram da qualidade do ensino. E a mesma coisa aconteceu, viu, gente? Recebemos, assim, uma pancada de alunos da Argentina aqui para o Paraguai. Inclusive, eu vou até chamar para estar fazendo um vídeo esses alunos. Por quê? Lá na Argentina, para quem não sabe, estava tendo inflação, né? Recebemos em torno aí de uns 400 alunos entre o CP de Cidade Leste e de Pedro Juan Caballero, né? Que é muito aluno. Coloca aí umas 400 pessoas numa sala que vocês vão ver o tanto de gente que é, né? E falaram que as coisas não estavam boas lá na Argentina porque estava tendo aumentos abusivos para quem fazia faculdade, para quem cursava na universidade privada, né? Porque a pública, claro que é pública, então assim, não vai estar pagando nada na mensalidade, mas até para o pessoal que estava na pública não estava compensando justamente pela questão da inflação, né? Então a gente também recebeu, né, muita questão de crítica a respeito da Argentina, tá? Então assim, só dando esse adendo. Do Paraguai. Inclusive eu queria ver aqui com vocês um pedacinho do vídeo da Isa, que ela estudava no Paraguai e veio estudar aqui na Argentina, e ela fala sobre esse tema da qualidade do ensino. Vamos ver aqui rapidinho. Terceiro motivo de eu ter saído do Paraguai. A faculdade me decepcionou muito, sendo bem sincera com vocês. Eu fui lá conhecer a faculdade quando eu fiz a minha inscrição, né, a minha matrícula. Então eu fui presencialmente conhecer a faculdade e mesmo assim ela me decepcionou muito no sentido de que eu não sentia que eles estavam realmente preocupados com a educação que eles estavam passando e mais preocupados em si com o dinheiro que eles estavam recebendo. E isso era uma coisa que eu sempre comentei com meus amigos de nivelação e depois os amigos, né, durante o primeiro semestre da faculdade, que eu não tinha vontade de continuar naquela universidade ou então trocar de país, né? E aí era uma coisa bem comum, na verdade, entre meus amigos comentarmos isso, não somente eu, mas outras pessoas que também estudavam lá. Então,
literalmente por causa disso, de sentir que a faculdade não estava preocupada com o ensino que eles estavam passando. Tá, agora vamos falar sobre o tema de segurança. Aonde que é mais seguro? Aqui na Argentina ou no Paraguai? E pra gente não ficar no achismo, eu vi alguns estudos e algumas matérias que falam sobre os dois países. Vamos ler aqui junto. Onde ocorrem mais homicídios proporcionalmente? No Brasil, no Paraguai ou na Argentina? E aqui embaixo tem um estudo que mostra o número de homicídios a cada 100 mil habitantes. Vamos começar com o Brasil aqui primeiro, que tem 19,3 homicídios. Brasil é o lugar que tem mais 100 homicídios. E aqui embaixo a gente encontra o Paraguai com 6,6, ou seja, bem menos que o Brasil, mas a Argentina tem menos ainda, que é 4,6 homicídios a cada. Pessoal, eu ia falar a respeito disso. Eu, como estudante, né, de medicina aqui no Paraguai, eu me sinto muito mais segura aqui no Paraguai do que no Brasil. De fato, é absurdamente diferente, cara. É assim, uma diferença exorbitante a segurança do nosso país, que é o Brasil, com o Paraguai. Por quê? Aqui onde eu moro é Pedro Juan Caballero, certo? Paraguai, fronteira com Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. É uma fronteira seca, ou seja, é a fronteira, né? Tipo assim, o que divide o Brasil do Paraguai aqui é só uma avenida. Somente uma avenida. Então, assim, a gente consegue notar a diferença em questão de segurança aqui mesmo. Por quê? Eu vejo, né, pelo que eu vivencio, eu percebo que no Brasil, as pessoas, elas fazem certas coisas e não são punidas, né? Eu acho que o nosso país, ele deveria se atentar mais à segurança, porque acontece muita coisa em Ponta Porã, mas quando a gente... Cara, é só uma avenida. É só uma avenida que separa Pedro Juan de Ponta Porã. Não existe uma fronteira igual Cidade Leste e Foz do Iguaçu, que é uma ponte. Aqui é uma avenida. Então, assim, cara, passou a avenida lá pra Ponta Porã, você vê roubo de moto, roubo de carro, você vê várias coisas, sabe? Aí, da avenida pra cá, que é Pedro Juan, você não ouve falar disso. Você não ouve falar de roubo, você não ouve falar de mulher que foi assediada, você não ouve falar de pessoa que teve o celular roubado. Essas coisas realmente não acontecem do lado de cá. Não acontecem. Assim, como mulher, eu me sinto muito segura aqui no Paraguai. Principalmente em Pedro Juan Caballero, porque eu acho que, né, tudo demanda do tamanho da cidade onde você mora, certo? Eu acho assim, quanto maior a cidade, mais risco ela oferece à sua integridade física e moral, tá? Porque tem muito tipo de gente nesse local, né? Quanto maior, mais gente de todo tipo. Então, assim, eu, Nayara, né, eu vejo que Pedro Juan Caballero é muito diferente de Cidade Leste. Cidade Leste é uma cidade enorme, que é onde é a fronteira com Foz do Iguaçu, certo? E é a mesma coisa que eu comparar a minha cidade, que é um interiorzinho, a minha cidade de origem mesmo, minha cidade natal, se chama Comodoro, Mato Grosso. A minha cidade tem 19 mil habitantes. Eu não posso comparar Comodoro com o Rio de Janeiro da vida. Vocês entenderam mais ou menos a minha linha de raciocínio? Então, assim, eu acho que na hora de, igual essa moça, dela falar, ai, poxa, segurança, tal, né, do Paraguai é terrível. Cara, você não pode englobar. Você não pode englobar o país inteiro. O país inteiro não é resumido em uma cidade, certo? Então, assim, quem mora em Pedro Juan e conhece Pedro Juan Caballero sabe que aqui é muito tranquilo. Aqui é muito de boa mesmo. Criança vai pra escola sozinha, aqui você não ouve falar de nada, né? Então, assim, só dando esse adendo também. Contrapartida, todos os brasileiros que vêm morar aqui na Argentina sempre falam que se sentem mais seguros aqui na Argentina que qualquer outra cidade que eles moravam no Brasil, tá? E isso é unanimidade. Todo mundo que vem aqui pra Argentina nos fala, nos relata. Inclusive tem conversas de podcast aqui nessa mesa com outros estudantes e todo mundo fala que se sente mais seguro aqui na Argentina que no Paraguai. Inclusive a Isa, que a gente viu no vídeo, também fala da questão da segurança lá no Paraguai em comparação com a Argentina. Vamos ver esse pedacinho também dela comparando a segurança do Paraguai e da Argentina. E esse realmente foi o principal motivo de eu ter saído de lá, que é o fato de que eu não me sentia segura morando em Cidade do Leste. Eu não me sentia segura pelo simples fato de ser mulher. Eu sofri muitos abusos verbais enquanto eu morei lá. Principalmente no comércio ali de Cidade do Leste. Cidade Leste, viu, gente? Não é Pedro Juan Caballero. Eu sempre alerto sobre morar em Cidade Leste. Quem me conhece sabe que nesse canal aqui eu falo sempre, gente, você tem certeza que você quer morar em Cidade Leste? Vai me falar que todas as cidades lá da Argentina são tranquilas e seguras? Claro que não, gente.
Com certeza vai ter uma cidade mais tranquila e outra que é mais difícil de viver, né? Como eu falei, quanto maior a cidade, mais risco ela oferece. Ponto. É assim. Isso é uma questão de pesquisa, gente. Isso aí é real. Estatisticamente falando, é a realidade. Em questão de Cidade Leste, comparando com Pedro Juan Caballero, gente, Pedro Juan Caballero sai na frente em inúmeros quesitos. Acessibilidade, né? Você não precisa atravessar a ponte para você poder chegar no Brasil, né? Você atravessa a rua, você já tá no Brasil. Você consegue tá realizando sua imigração dentro de 6 meses, né? Lá em Cidade Leste você tem que realizar sua imigração antes de você começar a estudar, tá? Outro ponto muito importante é que aqui é tudo mais em conta por ser uma cidade menor, certo? Que tem 100 mil habitantes, então é muito mais tranquilo. Essa questão que essa moça falou, fulano mexeu comigo, verbalmente, tudo mais, né? Aqui não acontece, tá? Eu como mulher posso falar isso, que aqui não acontece, tá? Porque aqui o pessoal se respeita de verdade. Então, assim, só isso mesmo que eu queria falar, porque todo mundo confunde, acha que Cidade Leste é o Paraguai inteiro. Gente, Paraguai é igual o Brasil, tem vários estados, várias cidades, tá? Cidade Leste, né, na entrada, na fronteira, no caso, né, como todo mundo conhece. E realmente era uma coisa que me deixou muito traumatizada. E eu não saía sozinha, não me sentia segura sozinha, não pegava ônibus sozinha, não ficava nunca sozinha. E eu não usava mais roupas curtas pra não chamar atenção e, consequentemente, não escutar coisas. Então, eu acho que isso foi uma coisa que foi um ponto-chave, né, dos motivos de eu ter saído de lá. Principalmente porque eu ia morar sozinha e pra eu, né, ir pra faculdade, minha casa, no caso, era longe da faculdade, então eu ia ter que pegar ônibus. E eu acho que isso é o principal. Outro ponto, gente, aqui em Pedro Juan você não precisa ficar pegando circular, porque aqui, querendo ou não, gente, a cidade é menor, né? Como eu já falei várias vezes nesse vídeo. E aqui, questão de moto, é muito mais em conta. Aqui uma moto nova na loja você compra por R$4.200, tá? Uma B0, emplacada e documentada. E se for semi-nova, você consegue achar aí de R$1.900 até R$3.000. Então, ao invés de você pegar circular, ficar nessa coisa de ônibus, é muito mais viável você ter o seu próprio transporte, tá? Então, assim, aqui é muito, muito, muito mais barato para poder aderir uma moto, tá? No caso. E detalhe também que aqui é tudo mais perto, né? Lá em Cidade Leste é uma cidade muito grande, então tudo é longe, tá? Ponto não no geral, mas a gente sente que os paraguaios em si, eles são meio machistas e eles não veem o problema de falar coisas para as mulheres. E isso foi uma coisa que me deixou meio horrorizada quando eu morava lá. Gente, isso nunca aconteceu comigo, viu? Nunquinha. E eu garanto que quem mora aqui em Pedro Juan pode falar o mesmo. E é uma coisa que não acontece com tanta frequência aqui na Argentina, não comigo pelo menos. E eu acho que isso, sem dúvidas, foi o principal ponto pra eu ter saído de lá. Agora vamos falar sobre qualidade de vida. Aonde que vocês vão ter melhor qualidade de vida morando? Se vai ser na Argentina ou no Paraguai? Tava esperando por esse momento. Modestamente falando, não tem nem comparação, tá? Porque se a gente pegar como exemplo as cidades universitárias conhecidas aqui na Argentina, como La Plata, Mar del Plata, Rosário, já são cidades muito boas. E aí, muito boas e caras, viu, gente? Muito boas e caras, tá? Você vai pagar aí um aluguelzinho de R$2.000 sem nada incluso, tá? Aqui no Paraguai, tudo incluso. E você consegue pagar aí R$1.000, incluso água, energia e internet. Então não tem nem o que falar, né? Agora, se for pra gente ir... Porque eu acho assim, gente, quem vai estudar no exterior, são poucas as pessoas que foram estudar no exterior porque tinha o sonho de estudar fora. Poxa, nossa, que massa, vou estudar lá na Argentina porque é muito chique estudar lá na Argentina. Nossa, tô pensando muito no ensino. Gente, claro que não. A pessoa que vai estudar no exterior é porque justamente, é mais em conta. Eu tô sendo sincera com vocês. A maioria dos estudantes que a gente recebe, de duas uma. Ou não quis estudar, e eu não tô falando que não conseguiu passar, tá? Eu tô falando que não quis nem estudar para vestibular, porque a gente recebe muitos e muitos alunos que saem do ensino médio e já vêm direto para o Paraguai, tá? Ou então veio justamente porque não tinha condição financeira de conseguir bancar uma universidade privada no Brasil, tá? Quando a gente coloca Buenos Aires para comparar, aí sim que não tem nem comparação, porque todo mundo sabe que Buenos Aires é
a melhor ou uma das melhores capitais da América do Sul. E de novo, não só eu que tô falando, tá? Tem estudos mostrando que Buenos Aires é uma das melhores capitais da América do Sul. Detalhe, tá? Desses monte de aluno que a gente recebeu que veio da Argentina, a maioria era de Buenos Aires, tá? Eu não me lembro o nome da universidade, mas era de Buenos Aires. Se eu não me engano, é a Barceló, uma coisa assim, tá, gente? Lembrando que eu estou sendo uma comentarista de um vídeo tentando defender o ponto de estudar no Paraguai, porque eu sou uma pessoa que mora aqui e sei a realidade do meu país, tá? Que eu estou estudando. Então, assim, e principalmente da cidade onde eu estou morando, tá? Eu não vou falar da realidade lá de Cidade Leste, até porque eu conheço, né? Eu conheço Cidade Leste. Quem quer vir estudar no Paraguai, não aconselho a ir pra lá, tá? Mas o intuito desse meu comentário é que eu não fiz um estudo pra gente estar debatendo a respeito desse vídeo, tá, gente? Eu tô só comentando e defendendo o meu ponto sobre estudar no Paraguai, principalmente a minha cidade, que é Pedro Juan Caballero. Eu não vou defender outras cidades do Paraguai porque eu não moro e não conheço, tá? Eu sou bem sincera quanto a isso. E fui pra Cidade Leste, mas só pra passear. E só pra passear tive péssimas experiências lá, gente, tá? Não estou falando da universidade, até porque a UCP de lá é a mesma UCP daqui de Pedro Juan. Mas eu digo em questão de... Ai, minha família ir de carro, já aconteceu de pessoa quebrar vidro pra tentar roubar aquela ponte lá. Gente, é terrível. Eu assim... É complicado atravessar aquilo lá todo dia, viu? É complicado. Buenos Aires é a cidade mais habitável da América Latina, diz estudos. Eu concordo, é uma cidade linda, mas vamos comparar aí com questão financeira, né? Cara, não tenho o que falar. É uma cidade linda, mas é a mesma coisa que a gente aqui. Poxa, a gente é brasileiro, né? A gente não queria estar morando lá em Balneário Camboriú, que tem uma infraestrutura maravilhosa e é a Dubai do Brasil. Mas quem disse que tem cacife pra morar lá, gente? Não tem dessa. A gente vai pra onde o nosso bolso dá. Morar. E pra vocês terem uma noção melhor de como que é morar aqui em Buenos Aires, eu vou trazer alguns relatos de brasileiros que moram e estudam aqui, deles falando de como que é morar aqui em Buenos Aires. Se liga. É assim ou tu tem outra opinião? Não, vou ser sincera. Eu amo muito a cidade. Desde que eu cheguei aqui, a sensação de pertencimento foi muito grande. Então, assim, a cidade é maravilhosa, é linda. Você sai na rua, assim, tudo é um passeio. Sim. A segurança da cidade. Pô, se você for comparar qualquer capital, pô, é muito seguro. As coisas funcionam, o transporte público funciona. Então, eu amo Buenos Aires. Porque apesar de eu não ter feito turismo, eu vivia na cidade. Então, eu vivia a estrutura da cidade. É uma cidade que te dá muita estrutura em relação ao transporte, era o que eu mais fiquei. Gente, outro adendo que eu vou dar aqui. Quando você vai estudar, você tem que buscar o quê? Acessibilidade, gente. Se for pra turistar, você vai passear em... Sei lá, gente. Aí é outro caso, entendeu? Você vai turistar? Não, você vai pra estudar, você vai pra procurar um futuro melhor pra você. Não estou julgando as pessoas que preferem estudar em Buenos Aires, né? Mas, assim, acho que não tem nada a ver esse comentário. Por quê? Quando você vai fazer medicina em outro país, Nayara, o que eu busquei? Eu busquei acessibilidade. O que seria essa acessibilidade? O que vai ser melhor pra minha vida? Eu pegar e usar um banco estrangeiro onde tem que pegar e trocar minha moeda, ou eu usar o do meu país de origem, né? Poxa, será que eu vou me adaptar com a comida? Será que eu vou me adaptar com a questão de compra de mercado? Será que vão ser as mesmas marcas que eu estou acostumada a usar, né, utilizar? Poxa, a questão do aluguel. É um dinheiro que nunca mais vai voltar pro meu bolso. Onde que eu vou escolher? Entendeu? Vou escolher uma coisa mais em conta? Pra poder finalizar logo medicina, tentar o revalida e já passar e já dar tudo certo? Então, assim, eu acho que isso aqui é um ponto que eu não sou a favor. Tem muita gente que chega pra mim, que é assessorado meu, e fala assim, Nayara, o meu sonho era ir pra Cidade Leste. Já aconteceu, gente, eu fazer matrícula aqui pra Pedro Juan e a pessoa fala isso. Queria muito ir pra Cidade Leste porque lá tem a Cataratas do Iguaçu. Só que a pessoa esquece que nos primeiros dias vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso você morar num lugar turístico. Mas depois, meu amor, os dias vai passando, você vai acostumando, você nem lugar turístico você não vai mais, tá? E daí o que vai ficar é o quê? A dificuldade sua de viver naquele país. Então, assim...
Acho muito legal. Buenos Aires é uma cidade maravilhosa, mas eu falo pra vocês, é cara, gente. E se for pela boniteza da cidade, pela lindeza da cidade, eu acho que não vale a pena, tá? Nada. Aqui anda ônibus, tem ônibus 24 horas. E em comparação à minha cidade, pelo menos, não é perigoso. Tu comentou sobre Buenos Aires e o que tu achou desses anos morando aqui? Puta, cara, eu sou muito fã da Argentina e Buenos Aires. Eu não vou falar, tipo assim... Se alguém esperava que eu falasse algo de negativo, não tem como. Eu amo esse lugar, eu amo esse país. Eu fui sempre muito bem recebida aqui. Eu sempre morei numa capital pequena, né? Eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. Então, Olha, do meu capital. Do meu estado, São Paulo, né? Eu tô apaixonada. Eu queria muito morar em São Paulo. Então, quando eu conheci Buenos Aires, foi tipo, cara, isso daqui é Buenos Aires, isso daqui é São Paulo melhorada, sabe? Sim. Porque tem mais natureza. Porque, não, eu amo São Paulo, é muito cultural, muito lindo. E aqui é isso, só que com mais verde, que é algo que eu tô mais acostumada. É grandão, tem muita possibilidade. Gente, eu também nunca passei por experiência negativa alguma, tá? Aqui em Pedro Juan. Eu nunca fui assediada, eu nunca fui roubada. Ando com o meu telefone a hora que eu quiser na rua, não me acontece nada, tá? Em questão de andar sozinha à noite, né? Sempre andei, nunca me aconteceu nada mesmo, né? Então, quanto a isso, aqui também é desse jeito, tá? Pedro Juan, tá, gente? Não país Paraguai, tá? Porque em Cidade Leste eu já escutei muito comentário negativo. Nesse sentido. Universidades da América do Sul, então você tem a possibilidade de estudar em uma das melhores, que é de graça, e morar em Buenos Aires, diferente do Paraguai, que as faculdades são particulares. Então, por exemplo, se vocês no Paraguai... Só que, ó, outro adendo que eu vou dar, tá? Quando você vai fazer o curso de medicina em uma universidade que seja pública lá, né, na Argentina, você tem que fazer Ai, meu Deus, não é exame de proficiência, eu não me recordo o nome, peço desculpas, mas durante um ano você precisa tá confirmando que você sabe o espanhol, tá? Então, assim, enquanto você não passa, tá, no seu exame de espanhol, você não consegue começar medicina lá. Então, assim, eles colocam que a universidade de medicina lá é 7 anos, porque esse 1 ano é pra ver se o seu espanhol está ok pra você conseguir cursar medicina lá, tá? Porque lá não tem esse portunhol, não. Porque lá não é fronteira. Então, assim, lá você tem que ser fluente. Eu conheço pessoas que tentou durante 3 anos passar no espanhol, porque, como eu disse, gente, aqui no Paraguai, aqui em Pedro Juan, você não precisa saber falar o espanhol fluente, que é o castelhano, pelo seguinte motivo, porque aqui é uma fronteira, então os paraguaios se adaptaram aos brasileiros, tá? Então, assim, lá já não. Lá já é um país mais isolado. Então, assim, ou você sabe ou você não passa para começar o curso de medicina, tá? Só dando mais esse adendo. Paraguai iriam economizar R$500 de moradia, vão gastar 1.000 em faculdade, o que vai sair mais caro no final das contas. E, gente, lá na Argentina, como eu falei pra vocês, né? Lá, aluguel é um absurdo. Mercado pra você fazer a compra do mês é um absurdo. A gente não recebeu esse monte de aluno à toa. Esses alunos vieram pra nós pelo seguinte motivo, porque os que estavam estudando na universidade pública estavam tendo um gasto de R$5.000 por mês. Nós aqui do Paraguai, mesmo pagando a mensalidade, custeando aluguel e o mercado do mês, e algumas bobeiras ainda, tá? Dá um valor de R$3.000 por mês, tá? Jogando alto. Porque eu estava fazendo uma matemática para um aluno. Ó, a mensalidade é 1.270, mais, certo? Mais, vamos colocar aí 800 de apartamento, porque aqui apartamento é incluso água, energia e internet, tá? Aí, mais os 800. Gente, eu não tô chegando direito por causa do flash. Mais os 800, aí... Agora mais 600 de mercado, porque é o que dá pra mim por mês, né? E olha que eu como super bem. Pessoal, é um gasto aí de R$2.670. Nem 3.000 não é. Então, meu povo, eu gostaria que vocês fossem mais mente aberta quando se tratar de países do Mercosul, tá bom? Eu tenho uma coisa que eu acredito, tá? Eu acredito que... o destino de cada um, só a ele pertence, né? Você que vai escolher para onde que você quer ir, né? Mas, se você for comparar Argentina e Paraguai, vai ter muita coisa pró e contra,
tá? Tanto quanto a Argentina quanto o Paraguai, gente. Em questão da universidade, a gente não tem o que falar, porque a nossa universidade ela é absurda de infraestrutura, tecnologia, tá? Ela foi considerada também uma das melhores universidades do Paraguai, tá? Tá até no G1 essa matéria, vou colocar na tela para vocês verem. Também foi considerada uma das universidades que mais passa alunos no Revalida. Porém, gente, isso é uma coisa que depende unicamente e exclusivamente de você, não depende de onde você estuda. Conheço pessoas que estudam na melhor universidade e empurram a faculdade com a barriga, entenderam? E conheço pessoas que estudam na pior e conseguiram passar no Revalida de primeira, então é uma coisa assim que vai depender unicamente, exclusivamente de você. Então, na hora de você escolher a sua universidade e você vai pagar, custear as suas próprias coisas, seja Paraguai, Argentina, vai dar certo, ou Bolívia também. Eu conheço médicos maravilhosos, tá? Cirurgiões que formaram na Bolívia e hoje Bolívia nem tá mais escalado entre os países para fazer medicina. Hoje só se ouve falar no que? Argentina, Paraguai e Brasil. E a Bolívia, gente? A Bolívia saíram ótimos médicos de lá também. Então, assim, eu só quis dar uma rebatida nesse vídeo porque eu não acho justo que o Paraguai inteiro seja desvalorizado ou tenha uma imagem, né, enfim, queimada, né, por causa de uma pessoa que morou em uma cidade só daqui. Então, assim, quem deseja realizar medicina no Paraguai, entre em contato com a gente, tá? Eu gosto muito de deixar o feedback a respeito da nossa cidade aqui, né? Eu sou uma pessoa que, igual eu falo, questão de segurança, ensino, moradia, mercado aqui é maravilhoso, tá? Lembrando que sou de Pedro Juan Caballero, gente, Paraguai, né? Então, eu não tenho essa crença de, poxa, aquela faculdade lá é a melhor, então de lá só vai sair os melhores. Gente, claro que não, isso não existe. Isso não existe e deveria já estar cravado na mente das pessoas, tá? Eu acho que quem faz a universidade é o aluno, entendeu? Então, conheço inúmeros colegas que passaram de primeira no Revalida, como eu disse, sem ter feito um cursinho Revalida, sem ter estudado na melhor universidade. A gente tem alunos que passaram durante um internato, que para quem não sabe é o último ano de estágio, tá? No Paraguai. No Brasil, em qualquer outro lugar, internato é a mesma coisa, é o estágio no hospital. E, gente, passou dentro do internato, a pessoa não tinha nem terminado medicina, nem finalizado o curso e já passou, entenderam? Então, assim, não fiquem medindo, não usem a régua dos outros pra medir você. É uma coisa assim, esse palavreado, como é que é ditado popular, né? A gente não pode, como é que é, amor? Medir com a régua do outro, gente. É isso, já tô falando bobeira, tá, gente? E é isso, galera. Quem quiser vir conhecer pra ver como é essa cidade, pra vocês terem a prova mais viva, tá? De como é aqui, é tranquilo. Você que tem filhos, é um lugar perfeito, ideal. Você que precisa trabalhar e estudar, perfeito, ideal também. E você que quer vir somente ser aluno, que tem a ajuda financeira dos pais, melhor ainda, gente. Aqui você vai ter infraestrutura, tecnologia e moradia, tudo do bom e do melhor, tá? Só que aqui é interior, então se você quer uma coisa turística, uma coisa chique, aqui já não é pra você. Beleza, galera? Até mais! Tchau!